Algumas pessoas serão removidas da reunião. Pessoal, para vocês fazerem login, tem que ser na conta do Colégio Militar, tá? Por isso que caiu gente aí. Bom, já temos 100 pessoas já. Geral entrou em 1 minuto. Podemos começar então? Vamos lá? Então, as regras você já sabe, né? Macaco velho aí. Então, gente, evitar de ficar com conversa paralela, tá bom? Se alguém fizer uma pergunta no chat, por mais que você saiba, por favor, evite de respondê-la, tá? Porque aí começa, às vezes ele não responde bem, responde mal, tá bom? Eu agradeço a ajuda de vocês, mas eu vou dar sempre um tempo aqui para vocês fazerem a pergunta, tá bom? E como, não sei, se tiver muito nervoso aí o chat, talvez eu não consiga ver as perguntas que vai ficando lá para cima. Eu vou pedir para você dar um Ctrl+C, Ctrl+V rapidão. Eu vou perguntar assim, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Aí você manda lá o Ctrl+V na hora lá que eu consigo ler a pergunta e eu tiro ela na hora, tá bom? Se você não tiver muita vergonha, pode ser, eu aceito você também liberar o microfone aí, fazer sua pergunta, a gente conversa, que é um bate-papo, a ideia é que vocês aprendam, tá? Então vamos seguir como na sala de aula, vocês já estão vendo a apresentação aí? Podemos? Beleza, então vamos começar. O pessoal está atrasado, deixa eles atrasados. Bom, a gente vai voltar ao estudo de cinemática, tá? Ficou faltando um pedacinho lá da cinemática, agora a gente vai fechar o contexto, tá? É um conceito mais simples para quem já está dominando aí os conceitos de movimento, né? Movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado, tá bom? E também aqui vai ser cobrado também vetores, uma decomposição de vetores, tá? Então a gente vai definir e diferenciar os vetores velocidade, o vetor aceleração, tá? Mas a gente ainda está na cinemática, a gente não vai se preocupar muito com força, que é a causa do movimento, embora eu vou citar isso aqui várias vezes na nossa aula, beleza? Então vamos começar sem mais delongas. Foi? Mudou não, né? Ixi. Foi, beleza. Com os tipos de movimentos, tá? A gente vai estudar aí o movimento sob a ação de uma força exclusiva da gravidade. Então nós temos o movimento em queda livre, o lançamento horizontal e o lançamento oblíquo. A gente vai ver os três separadamente, tá? Então o lançamento, ou queda livre, né, quando o objeto ele é abandonado, tá bom? E ele está sob a ação da força-peso, né, sob a ação da aceleração da gravidade, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de uma gotinha de água caindo. O lançamento horizontal é quando a gente dá um peteleco, né, na horizontal, mas ainda assim o objeto cai, fazendo aí uma curvatura parabólica, né? E o lançamento oblíquo é quando a gente faz o lançamento de alguma coisa, né? Um lançamento de um projeto, de um dado. Aqui no caso nós temos um atleta saltando. Então vamos lá, queda livre. Vamos começar. De onde que veio a ideia de queda livre? Isso aqui veio com Aristóteles, 384 a.C. Ele começou a estudar e se perguntar a respeito do movimento. A gente já viu isso quando a gente estava falando lá de forças, né? Então, ele acreditava aí que quanto maior fosse o peso das coisas, né, maior seria a atração, mais rápido esse objeto ia se mover em queda livre, né? Mas se eu soltasse algum objeto, quanto mais pesado ele for, né, mais rápido ele vai cair. Esse era o pensamento. Inclusive, até hoje, a gente a gente é meio que enganado por essa ilusão. Bom, mas será que isso aí está correto? Veio, então, o Galileu Galilei, quase 2000 anos depois, né? E aí ele disse assim, ó, o movimento era tão natural quanto o repouso, e esses permanecem inalterados se nenhum agente externo interferir. Veja que a ideia de Galileu é muito próxima da primeira lei de Newton, né? Então, o Sr. Isaac Newton ele se apoiou aí nos ombros de Galileu para poder fazer aí a primeira lei de Newton, que é, ou seja, o corpo vai permanecer em um estado natural que ele tem, uma tendência natural que ele tem, ele vai permanecer em seu estado de movimento até que alguma coisa, algum agente exterior, alguma força externa atue sobre ele. Tá bom? Como Galileu não amarrou, não concluiu, não formulou uma lei, Newton foi lá e ficou com crédito, né? Bom, ele fez um seguinte experimento. Ele subiu lá no alto da Torre de Pisa, na Itália, e nós temos vários registros disso, isso é fortíssimo, tá? De que ele realmente fez esse experimento. Ele subiu lá em cima com duas esferas, se eu não me engano, uma era de madeira e a outra era de metal. Eu sei que uma era cerca de 10 vezes mais pesada do que a outra. E aí ele atirou as duas ao mesmo tempo, e ele viu que as duas caíam, né? E eles se encostavam no chão
quase que ao mesmo tempo. Aí ele pensou assim, ora, então uma coisa, não é, mesmo uma sendo 10 vezes mais pesada do que a outra, ela não foi 10 vezes mais rápido. Né? As duas caíram exatamente ao mesmo tempo. E ele ficou encabulado com aquilo na cabeça durante anos, até que ele finalmente concluiu que o que influencia no movimento de queda dos objetos não é o seu peso, e sim a resistência do ar. Né? A resistência do ar. Então ele concluiu assim, ó, no meio sem ar, todos os corpos de qualquer massa ou forma, como uma pena e um martelo, abandonados na mesma altura, levariam o mesmo tempo para atingir o solo. Aí, essa ideia permaneceu aí durante muitos anos, até que uns caras foram para a Lua. E adivinha o que eles levaram? Muito bem, isso aconteceu de verdade. Esse é o astronauta David Scott, se eu não me engano, da Apollo 11. Não, Apollo 11 não, perdão, Apollo 13. E aí eles levaram na nave um martelo e uma pena só para provar se Galileu Galilei estava certo. Bom, gente, vocês conseguiram ouvir o vídeo, ouvir o áudio aí? Tá tudo tranquilo? Deu certo? Manda um ok aí para mim. Beleza. Até agora, o áudio não? Não saiu o áudio? Aí saiu. Teve gente que ouviu o áudio, teve gente que não ouviu. Bota aí, aumenta o volume aí do áudio aí. É porque era um pouco baixo. Bom, se você ainda não acredita que isso é verdade, que os seres humanos foram para a Lua, o que acontece na Lua? Lá não tem atmosfera, né? Então, por isso que a pena e o martelo caíram ao mesmo tempo, tá? Tem gravidade? Tem gravidade, é o que atrai todo mundo para baixo, né? Mas não tem atmosfera. Então, tanto a pena quanto o martelo caíram ao mesmo tempo. Professor, tira a notificação na tela no computador, por favor. Como é que eu tiro isso? Ocultar. Oh, meu Deus do céu. Tava no meio da legenda, vocês não conseguiam ver, não? Vivendo e aprendendo, eu nunca vi isso. Bom, se você ainda não acredita, deixa eu permitir aqui que a Maria Eduarda está querendo participar da reunião. Seja bem-vinda, Maria Eduarda. Então, tem como a gente replicar esse experimento aqui na Terra, tá? Esse movimento, só para constar, esse é o movimento conhecido como queda livre. A queda sem interferência da resistência do ar, tá? Vamos para um outro videozinho aqui. Vamos ver se sai o áudio desse aí. Estão ouvindo? Tá tranquilo? Tá mais alto, né? In this case, the feathers fell to the ground at a slower rate than the bowling ball because of air resistance. Two Bellator in the last 30 minutes, but once it's complete, there's a near perfect vacuum inside. Pause. And 1, 2, 1, release.
É isso aí, galera. Os dois ficaram ao mesmo tempo, tá? Eu tô vendo aqui, acompanhando aqui o chat, Luiz. É isso mesmo, né? Eles não desligam a gravidade, mas isso é uma câmera que tem na NASA, né, onde eles testam os foguetes. Demora, acho que 4 a 6 horas para eles poderem tirar o ar de dentro dessa câmera, né? E aí, depois que eles tiraram o ar, eles simplesmente soltaram, né, uma bola de boliche e as penas ali ao mesmo tempo. E aí você observa que as duas caem exatamente ao mesmo tempo no chão, né? Bom, vamos continuar aí, né? Aí, ó. Muito bem. Mas eu ainda quero fazer, se você ainda não está acreditando, se você ainda está perplexo, não acredita que os objetos não é pela diferença de peso e sim pela resistência do ar, nós vamos fazer um experimento agora aqui na sua casa. Esse daqui também é bacana, mas eu quero fazer um outro. Eu quero que vocês peguem aí duas folhas iguais do seu caderno, 2 folhas que você não vai usar, tá bom? Então pega aí no seu caderno, eu espero, vai lá, pega lá rapidão, 2 folhas iguais. Por que iguais? Porque elas têm que ter o mesmo peso, tá? Então eu vou te convencer de que o peso não é o que influencia no movimento de queda livre dos corpos. Vai lá, pega lá, é o que eu espero, Rafael. 2 folhas você não vai usar, arranca aí do caderno aí, 2 folhas iguais. Eu acredito, mas estou perplexa. É assim mesmo, a física é isso mesmo, vai quebrando conceitos. O pessoal assistiu o Cosmos, todo mundo mandou mensagem aqui que estava com crise existencial. Que bom! É isso mesmo, a gente tem que provocar mesmo o cérebro. A Maria perguntou aqui, isso significa que a bola demorou mais para cair ou apenas que foi mais rápida? Ambos caíram ao mesmo tempo, tá? Na verdade, eu vou dizer assim, a bola... Quando a gente tem o ar, né, a resistência do ar, a bola é menos influenciada pela resistência do ar. Então, se eu fosse dar uma aproximação, eu diria que a pena que caiu mais rápido, né? Não a bola que foi mais devagar. Carl Sagan. Você assistiu o antigo, Iago? Você assistiu o Cosmos antigo? Que eu assisti o do Neil deGrasse, aquele negão, é o Neil deGrasse, meu herói aquele cara, tem um bigodão. Tá? O Carl Sagan, ele fez um outro Cosmos que é o mais antigo, tá? Vamos lá, todo mundo pegou? Todo mundo pegou? Calma, velho, não é para jogar caderno no chão não, calma aí. Vamos lá, pegou 2 folhas, né? Você vai fazer o seguinte teste. Você vai soltar as 2 folhas à mesma altura e vai ver qual das 2 vai chegar primeiro no chão, tá bom? Solte as 2 na horizontal. Veja aí que as 2 vão chegar no chão ao mesmo tempo. Todo mundo fez isso? Tranquilo? Beleza. Agora você vai pegar uma das folhas e vai amassar. Amassa aí, amassa aí. Não foi mais rápido não, Henrique. Pode repetir o experimento. Você vai ver que você soltar as 2 certinho, as 2 vão cair praticamente ao mesmo tempo, tá? Meu cachorro pegou... Bom, vamos lá. Amassou uma das folhas, tá bom? E a outra está desamassada, tá? Você vai repetir o teste. Obviamente, que as 2 aqui têm o mesmo peso. Você concorda comigo? As 2 têm o mesmo peso, mas uma vai cair mais rápido que a outra. E muito mais rápido que a outra, né? A bolinha de papel amassada, ela cai muito mais rápido que a outra folha. Então, você consegue ver que esse movimento de queda, ele é perfeitamente influenciado somente pela resistência do ar, e não pelo peso do objeto. Ambos têm o mesmo peso. Esse experimento que está aí, ó, de queda livre, ele diz o seguinte, se você colocar essa folha sob um livro, né? Aí pensa, o livro ele é muito mais pesado do que a folha. Então, se eu soltar os 2 juntos, o que vai acontecer? Né? Você vai pensar assim, se o livro é muito mais pesado, então ele vai cair antes da folha, né? E a folha vai cair devagar. Sim? Não, quando você faz o experimento, é porque aqui não dá para observar direito, mas os 2 caem ao mesmo tempo. Então você começa a perceber que não é pelo peso, não é pela diferença de peso que os 2 caem, mas sim por conta do ar, do atrito do ar aí, que está influenciando no movimento de queda. Tudo bem? Gente, não joga o papel fora. A gente vai precisar para um outro experimento logo, tá bom?
Vamos continuar então. Eu acho que já entenderam a ideia, né? De que a queda livre é influenciada pela resistência do ar. Então, muitas das vezes nos exercícios, a gente vai sempre desprezar a resistência do ar para a gente tentar calcular as coisas, tá? A queda livre é que não tem resistência do ar.